Passamos agora ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. A primeira pergunta de hoje é NQI Mulher. Esta sigla significa não quer se identificar ou não quis se identificar quando ligou e fez a pergunta para o pastor. Muito bem, a nossa irmã, nosso ouvinte, diz aqui que ela é convertida há aproximadamente 2 anos, mas o seu esposo não é convertido e ele não gosta que ela vá à igreja. Ele costuma arrumar compromissos no momento, no horário de culto, impedindo assim que ela vá à casa do Senhor. Muito bem, ela tem a preocupação de obedecer ao seu esposo, de viver em harmonia com ele. Ela tem a preocupação de que ele não saia sozinho, mas que ela, como esposa, o acompanhe. Então ela pergunta ao pastor: pastor, se eu não for com ele nesses compromissos que ele arruma para priorizar a casa de Deus, eu estarei pecando, pastor? O que eu devo fazer nesta situação? Queremos dizer à nossa irmã que a Bíblia faz uma recomendação para aquelas esposas cujos esposos não são crentes. Como deve proceder? Então nós lemos aqui em 1 Pedro, capítulo 3, uma orientação do apóstolo Pedro, a partir do versículo 1 até o 2. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, e é o caso desta consulta, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta e em temor. Paralelamente a isto, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, dando uma recomendação para esposas cujos maridos não são crentes. Então diz assim o apóstolo, no capítulo 7, repetindo, versículo 10 em diante: Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Então, a recomendação para a irmã é não se apartar do marido numa tentativa de ganhá-lo para Cristo. E para ganhar para Cristo é a posição indicada em 1 Pedro, capítulo 3, conforme nós já citamos aqui, versículos 1 e 2. E aí, então, Deus pode fazer a sua obra nessa família e ambos dizerem: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. De modo que recomendamos, se a irmã é constrangida a ir em lugares impróprios para um cristão, analise bem. Se for para um passeio, se for para uma coisa assim, um lugar que não tenha qualquer compromisso com a igreja, não há problema nenhum em atender esse convite do seu marido, procurando ganhá-lo no temor de Deus. Então, nessas ocasiões, a irmã sempre faça presente a sua posição, porém, obedeça e ore a Deus para que Deus possa fazer um milagre na conversão dele. A próxima A próxima pergunta é do ouvinte Rodrigo, da cidade do Guarujá. Na verdade, são 2 perguntas para o pastor. Eu já vou ler as 2 e o pastor, então, poderá, na sequência, responder. Primeiro, pastor, o Rodrigo quer saber qual a situação
que impede um cristão de participar da ceia do Senhor? O que impede? O que ele fez? Qual ato? Qual atitude que o impede de participar da ceia do Senhor? E a segunda pergunta do Rodrigo, ele quer saber o que acontecia com as almas dos que morriam lá no Velho Testamento. Uns iam para o céu e outros iam para o inferno, pastor? Então estão aí as duas perguntas do consulente Rodrigo do Guarujá. Com relação à participação na ceia do Senhor, nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo dando orientações de como agir, de como se portar durante a celebração desse ato. Então, ele recomenda que a pessoa deve examinar-se a si mesmo e, em seguida, sua consciência estando apaziguada, limpa, ele deve participar. Quando a sua consciência acusa, ele deve, então, ter cautela para que não participe de modo indigno. Então, é uma questão muito pessoal. Agora, só a pessoa fica excluída da ceia se ela der um escândalo público, porque aí ela vai ser retirada da comunhão da igreja, vai ser disciplinada, e nesse período de disciplina ela não pode participar da ceia. Entretanto, se forem casos pequenos assim, que a pessoa mesma sinta essa colocação, então, para tirar dúvidas, consulte o pastor antes da ceia, tome informações com ele e participe com a sua consciência tranquila para ser abençoado. Agora, diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, muitos doentes, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, até essa eventualidade de recebermos alguma reprimenda da parte de Deus por estarmos agindo impropriamente na celebração da ceia, ainda tem um objetivo: livrar do dia de juízo. O juízo final que está no Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 15, onde diz que aqueles que não tiverem seus nomes no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Então é preferível examinar-se condignamente como vai a sua vida e, se tiver dúvidas, procure o pastor da igreja e assim possa participar da ceia dignamente. Essa dignamente não é questão social. Dignamente diante de Deus. Como estou vivendo diante dele. E na sequência, pastor, a segunda pergunta. A segunda pergunta do Rodrigo é uma situação que eu fico admirado, como existem poucos ensinos ligados a essa posição além da morte. Porque desde o livro de Gênesis, nós já tomamos conhecimento de uma palavra que está escrita em português, Seol, traduzida para o hebraico, quer dizer, a palavra Seol, a palavra hebraica, é a palavra que define esse lugar para onde vão as pessoas nesse intervalo entre a morte e a ressurreição. Então, Seol é o lugar que no grego é traduzido pela palavra Hades. E para sabermos a posição para onde iam as pessoas na morte antes da vinda de Cristo,
É só ler este texto bíblico de Lucas 16, 19 e 31 e vai notar que Seol, para as pessoas justas como Abraão, como Isaac, como Jacó e outros nobres patriarcas do Antigo Testamento, a Bíblia declara que ele partiu, foi sepultado e sua alma foi para este outro lugar chamado Seol. Seol estava dividido em duas partes, separado por um grande abismo intransponível. Para Seol, para aquelas pessoas justas que serviam a Deus, este lugar era um lugar chamado Seio de Abraão. Considerando a iminência do homem, Abraão foi um homem muito fiel a Deus e constitui ele o pai da fé. Então deu-se esse nome Seio de Abraão, indicando o lugar dos salvos do Antigo Testamento, plenamente conscientes, mas aguardando a vinda de Cristo para que ele completasse sua obra no Calvário e assim pudesse abrir a porta para aquele grupo de pessoas serem transportadas para o céu. Isso nós vemos na ocasião quando o diácono Estevão, ao morrer, olhou para cima, viu Jesus em pé ao lado de Deus, Pai, e assim invocou o Senhor Jesus. Senhor, recebe o meu espírito. Então esse não foi mais para o Seol Hades, mas foi diretamente para o céu. E Jesus, no intervalo entre sua morte e ressurreição, o texto bíblico dizia: não deixarás a minha alma no Seol ou no Hades, nesse interregno ou nesse espaço de tempo, seu corpo não sofreu decomposição e sua alma foi ao Hades, lugar dos salvos, Seio de Abraão, para transportar os santos do Antigo Testamento que até então aguardavam a vinda de Cristo para consumar a obra de redenção e em seguida aquele grupo de pessoas subiu com Cristo para o céu. Seus corpos estão na sepultura, aguardando a volta de Cristo para que os mortos ressuscitem e os que estiverem vivos nessa ocasião sejam transformados e juntamente subam ao encontro do Senhor nos ares. Os que iam fora desse lugar, os ímpios, que não serviam a Deus, notadamente os pagãos, iam para o lugar que hoje nós chamamos o inferno, onde foi o rico da narrativa de Jesus em Lucas 16. Morreu o rico, foi sepultado. Quando acordou conscientemente, ele estava num lugar de sofrimento, de fogo ardente, pediu a Abraão para sair dali e não lhe foi permitido. Essas pessoas também estarão aguardando não a vinda de Cristo, mas o dia de juízo em que vão se prostrar para seu definitivo lugar, que é chamado o Lago de Fogo. Muito bem, nós temos aqui uma pergunta do programa anterior, feita pelo ouvinte Edivaldo ao pastor. E o pastor falou que responderia neste programa para o Edivaldo, para todos os consulentes. Ele pede, o Edivaldo, que fale, explique sobre as 70 semanas de Daniel, registrada no livro de Daniel, capítulo 9, do verso 20 ao verso 27, pastor. Bom, essa resposta é bem grande. Não sei se vai dar para nós atendermos totalmente esse pedido, podendo deixar talvez uma parte para amanhã. Mas o texto bíblico de Daniel, capítulo 9, versículo 20 a 27, diz assim: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando em oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel,
Agora saí para fazer-te entender o sentido. Quero dizer aos ouvintes que essa expressão que ele usa aqui, homem Gabriel, é figurada, porque na verdade Gabriel é um anjo que está revelando a Daniel as coisas que ele desejava conhecer, que iriam para certas situações futuras. Então diz assim, ele falou comigo dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és homem muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará com muitos por uma aliança por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Indubitavelmente, entendemos que muitas das expressões proféticas aqui desse texto que acabamos de ler são incompreensíveis para muitos leitores da Bíblia, e até muito mais ainda para pessoas que não estão afeitas a leituras diárias da Bíblia Sagrada. Mas vamos aqui dar uma colocação. Se o tempo não der, nós paramos para em seguida continuar amanhã, se Deus quiser. Quando Daniel recebeu a profecia das 70 semanas, no texto que acabamos de citar, Daniel 9, 20 a 27, seu povo, ou seja, o povo de Israel, estava cativo na Babilônia. Foram castigados por Deus e estavam vivendo na Babilônia como escravos. Então é uma situação difícil para o povo de Israel. Cidade de Jerusalém destruída, praticamente só ficaram na cidade as pessoas mais pobres que cultivavam, e assim uma situação que trazia um anelo para Daniel, para poder, quando esta situação acabaria, esse opróbrio do próprio povo dele. Então, o povo estava cativo na Babilônia, Nabucodonosor tinha desolado totalmente a cidade de Jerusalém. Segundo as profecias, essa desolação deveria durar 70 anos. Era exatamente o tempo que eles estavam gastando lá no cativeiro babilônico. Conforme determinava a lei de Moisés, a terra deveria gozar de um sábado, um descanso a cada 7 anos. Era um período especial de instrução sobre a lei de Deus. Isso está também em Deuteronômio 31, versículo 10 a 13. A terra deveria, depois de 6 anos de atividade, um ano ficava inativa para dar margem que não houvesse uma falta de alimento. Então, de 7 em 7 anos, havia um ano
que ficava a terra sem semear e sem colher, para que pudesse o povo ter sempre o suficiente para si. Era um período especial de instrução sobre a lei de Deus. Por desobediência a este preceito da lei, sobreveio a Israel o castigo divino. 70 anos não respeitaram um sábado anual. Um ano inteiro, de 6 em 6 anos, um ano inteiro deveriam parar de trabalhar na agricultura. Mas eles não pararam. Foram em seguida. Trabalharam todos esses anos seguidamente sem parar. E agora 70 anos de cativeiro babilônico, período que corresponde aos anos nos quais o povo judaico deixou de observar o ano sabático. Interessante aqui fazer uma observação, que há pessoas hoje que temem que devemos guardar o sábado semanal. Só que os outras colocações, festividades e obrigações expostas pela lei, ninguém fala. Quer dizer, são transgressores da lei do sábado dada ao povo de Israel, que eles procuram guardar hoje, só que se esquece e só pensa na semana de 7 dias. Mas tinha que também guardar um ano de 7 em 7 anos, um ano sem trabalho. E aí está o problema dessas 70 semanas, cativeiro de 70 anos. Vamos entender as semanas. A palavra usada aqui no texto original quer dizer simplesmente um período de 7. O povo hebreu não tinha uma palavra equivalente em nossa palavra. Semana, isto é, quando nós falamos em semana em português, queremos dizer 7 dias. Mas eles não tinham essa designação. Eram 7, que indicava uma colocação de durabilidade, sendo até anual. Podia ser interpretadas como anualmente. Então, usavam esta palavra genérica para descrever um ciclo de 7 períodos. O contexto é que indicaria se referiam a 7 dias ou 7 anos, ou algo mais. É interessante observar que a única outra ocorrência desta palavra em Daniel é no capítulo 10, versículo 2 e 3, onde ela é claramente referindo-se a período de 7 dias, e onde lemos literalmente 3 semanas de dias. A ausência da palavra dias no capítulo 9 reforça a ideia de que refere-se a anos. A palavra hebraica traduzida por semanas, aqui em Daniel 9, 24, é Shabuak. Vou repetir, Shabuak significa 7. Estes 7 se refere a 7 dias ou 7 anos, conforme o calendário judaico, o período de uma semana. Portanto, a tradução literal deste seria: 70 setes estão determinadas. Para os judeus, uma semana poderia ser uma semana de dias ou uma semana de anos. E é claro que Daniel não jejuou durante 21 anos, mas 21 dias, como está na leitura do trecho que nós fizemos. Se uma semana tem 7 dias, então uma semana de anos tem 7 anos. Portanto, a profecia de Daniel fala de um período de 490 anos, 70 setes. Você multiplica 70 vezes 7, vai dar 490. Agora, o problema, se entendermos que o período mencionado aqui é de 70 semanas literais, ou seja, 490 dias, não iremos encontrar nenhum acontecimento na história do povo de Israel que possa ser apresentado como cumprimento desta profecia.
Começando da data mencionada no versículo 27 e contando 490 dias para frente, não encontramos nada semelhante ao exposto na profecia. Também teríamos muita dificuldade para encaixar num período tão curto, pouco mais de um ano, todos os acontecimentos mencionados aqui, a reconstrução de Jerusalém, sua futura destruição, etc., para aqueles que creem na inspiração plena e perfeita da Bíblia, isto prova que a profecia não está tratando de semanas, de dias, mas sim de anos. O contexto, além disso, o contexto é sugestivo para tratar de outro período de 70. Quero avisar que esta palavra contexto significa, dentro da hermenêutica interpretativa da Bíblia, versículos antes do texto que estamos lendo, como também versículos posteriores a respeito deste assunto. Foi quando Daniel entendeu que o período das aflições de Israel seria de 70 anos, que ele orou a Deus e pedindo aí um esclarecimento para que pudesse entender esta mensagem que foi trazida pelo anjo Gabriel. Então nós vamos parar por aqui para dar continuidade amanhã, se Deus quiser, explicando aos nossos ouvintes esse período muito significativo na história do povo de Israel, que foi atingir até os dias de Jesus.